Bitcoin teve um bom sinal da data de ontem e não foi no price action. Eu vou te mostrar que sinal foi esse e isso pode abrir margem para que a gente tenha boas oportunidades nas altcoins. Afinal de contas, nos últimos 2 meses, os ativos que mais se desvalorizaram nas criptos foram as altcoins. Algumas estão com 70, 60% de drawdown, ou seja, nós podemos ter uma excelente oportunidade caso o Bitcoin ele nos permita que a gente entre nas altcoins. E a gente vai analisar para dados e entender como que está os dados do Bitcoin para a gente saber se podemos investir ou não nas altcoins. É exatamente sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Vitelis da área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar, o sinal positivo que tivemos na data de ontem foi que quando o Bitcoin ele começou a subir, as pessoas começaram a apostar em short. E a gente está vendo isso acontecendo até o presente momento, tá? Vou te mostrar exatamente como está o mapa de liquidação. Mas a gente sabe que quando as pessoas elas não estão crentes nas movimentações de alta, a gente acaba tendo ali um mercado mais favorável para ir para cima, porque isso acaba construindo liquidez. Mas eu quero que você saiba que o momento que nós estamos vivenciando é um momento de ação. E se nós vamos procurar por compra, a gente entra em momentos de reação e não de ação. Já vou te explicar isso daí. Mas eu quero que você saiba que Bitcoin está saindo de dentro da No Trade Zone. Ou seja, a partir daqui, a gente pode começar sim a olhar por posições, olhar por pontos de compra ali para que a gente possa se posicionar. Dentro dessa No Trade Zone é uma região que eu procuro não operar, simplesmente fico assistindo, esperando que a gente tenha rompimentos para que eu possa tomar uma decisão. Só que quando a gente olha para essa movimentação, o que está acontecendo nesse momento é um movimento de ação. A gente não procura entrar dentro do movimento de ação. A gente procura entrar dentro do movimento de reação após uma ação. Olha só. A gente viu o preço do ativo aí nos últimos meses, né? Nos últimos 3 meses praticamente, construindo movimentos de ação e a reação devolvia 100% da ação. Isso daqui não é os movimentos que a gente quer capturar. Olha só, a gente tem grandes movimentações de alta, mas em seguida a gente devolve 100% dessas altas. Nós não queremos esse tipo de movimentação. As movimentações que nós vamos querer é exatamente movimentações consistentes para longo prazo. Veja, ação e reação, ou seja, a reação ela não entregou 100% da ação. Isso é o tipo de movimentação que faz com que o mercado ele esteja saudável para continuar subindo. Sempre que a gente tiver um movimento de reação devolvendo 100% da alta que nós tivemos, a gente continua na mesma, ou seja, continua em regiões que não são favoráveis assim para o médio e longo prazo, apenas para o curto prazo. Como eu venho comentando com vocês aqui nos últimos dias, dentro do Price Action, a gente deu sinais importantes aqui de formação de fundo dentro do 4 horas, onde a RSI estava em região de sobrevenda, só que eu iria ficar fora dessa movimentação, ou seja, eu iria ficar fora do curto prazo. O que eu quero capturar nesse momento é o médio e longo prazo, e não o curto prazo, tá? Principalmente porque estávamos dentro de região de No Trade Zone. Ou seja, nesse momento aqui, estou olhando sim, muito positivo para essa movimentação e espero que vou ter oportunidades dentro da reação. Obviamente que eu não vou entrar com FOMO, né? Fear of Missing Out. Nesse momento tem muitas pessoas que não conseguem controlar o FOMO. Olha só, o FOMO é o seu pior inimigo. Saiba que foi o FOMO que fez você colocar várias altcoins para dentro da sua carteira em dezembro. Saiba que foi o FOMO que fez com que você comprasse vários ativos em região de topo. E é esse mesmo FOMO que fez com que você ficasse com 30%, 40% de prejuízo nesse momento que nós estamos. Entenda, você precisa controlar o FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar fora de uma grande oportunidade. Deixa eu te falar. Mais vale você ficar fora de uma alta do que você ficar dentro de uma queda. A partir do momento que você entender esse raciocínio, você vai ver que a estratégia mais importante para o seu dinheiro é a preservação de capital e não a multiplicação de capital. Queira multiplicar o seu capital quando o risco ele estiver baixo e não quando o risco ele estiver elevado.
Controle totalmente o seu FOMO, porque esse cara é o que faz com que você tenha prejuízos na sua carteira, beleza? Bom, nesse momento, não tenha FOMO, espere pacientemente pelo movimento de reação. Saiba que Bitcoin ele só vai constituir, por exemplo, pivô de alta relevante a partir do momento que a gente romper os 102 mil dólares do Bitcoin, tá? Se a gente não romper os 102 mil dólares do Bitcoin, a gente ainda não tem um pivô de alta dentro do diário, ou seja, dá para você aguardar pacientemente. Analise toda essa movimentação que nós estamos tendo nesse momento, tá? E espere um movimento de reação, desde que ele não devolva 100% ali. Bom, quando a gente olha para mapas de liquidação, a gente viu que as pessoas elas estão apostando em short, né, no Bitcoin. A gente viu o mercado liquidando essas pessoas. Não é à toa que a gente subiu até o patamar que nós estamos de uma maneira um pouco que artificial, porque as pessoas estavam apostando muito em short. Isso daqui deixou grande liquidez também para as pessoas que estão apostando em long. Olha só, as pessoas que estão querendo seguir o FOMO, as pessoas que estão investindo no Fear of Missing Out, o medo de ficar fora, desesperadamente, sem que o Bitcoin confirme nenhuma movimentação, sem que o Bitcoin tenha ao menos um pivô de alta aqui dentro de um gráfico de 4 horas, as pessoas estão apostando em long de uma maneira desenfreada. Ou seja, a gente constitui liquidez para baixo. Por isso que nós devemos aguardar a reação. Porque se a reação do mercado for buscar toda essa liquidez, nós vamos devolver 100% da alta. E aí não faz sentido nenhum a gente entrar nessa operação. Por que eu estou falando da gente entrar nessa operação? Olha só, nos últimos meses eu recomendei para os meus clientes ficarem em caixa. Eu estou em caixa, 90% em caixa. Eu estou fora do mercado cripto. A única coisa que eu posso fazer nesse momento é comprar. A única coisa que eu posso fazer é analisar e buscar por pontos de compra para que eu possa indicar para os meus clientes. Mas obviamente que eu só vou fazer isso quando a gente tiver um baixo risco na operação. Eu não quero capturar 100% das operações, eu não quero também capturar 100% dos movimentos. Eu não quero do preço mais barato até o preço mais caro. Eu quero do movimento que ele tem um baixo risco envolvido. Afinal de contas, se eu sempre estiver buscando por esse preço mais barato e o preço mais caro, obviamente que eu vou ficar de fora de uma movimentação. E a gente vê isso acontecendo em até mesmo ciclos de mercado. Em 2022, eu vi muitas pessoas deixando de ser milionárias porque não quiseram vender Bitcoin em 60 mil dólares. Porque elas queriam o famigerado 100 mil dólares, que é a região que nós estamos nesse ciclo. E eu também vi muitas pessoas perdendo grandes oportunidades de comprar Bitcoin em 15 mil dólares porque queria ele em 12 mil dólares. E essas mesmas pessoas foram voltar a comprar lá em 40 mil dólares, pelo fato de esperar um preço em específico. Eu não comprei Bitcoin em 15 mil dólares, mas eu comprei muito em 16, em 18, em 20, 22 mil dólares, por exemplo. Eu comprei muito dentro dessa região, porque era uma região de baixo risco envolvido. Eu quero que você entenda claramente a sua função é comprar com baixo risco e vender com alto risco. Não comprar no preço mais barato e vender no preço mais caro, tá? O preço ele é apenas uma consequência do risco envolvido. Bom, nesse momento a gente tem um alto risco, porque tem sim pessoas apostando em long ali, a gente tem bastante liquidez para baixo. Ou seja, nós precisamos aguardar o movimento de reação do Bitcoin para entender como que será essa reação. Bom, quando a gente analisa para as altcoins, a gente está vendo que o capital ele voltou a sair das altcoins, né? A linha roxa aqui ela está diminuindo. Esse capital ainda saindo das altcoins, tá? Mostra que as altcoins ainda estão fracas, mas a gente sabe que houve uma grande desvalorização nesses ativos. Caso o Bitcoin comece a confirmar essas reversões que eu acabei de comentar com você, entrar nesse cenário de baixo risco, nós podemos ver o capital voltando a fluir para as altcoins, igual aconteceu exatamente no final de 2024, a partir de novembro. E eu quero que você saiba que essa movimentação ela é extremamente rápida. Se você quer capturar altcoin seasons nesse ciclo, se você quer investir em altcoin seasons nesse ciclo, você precisa estar muito mais atento aos dados, porque essas movimentações elas estão acontecendo de uma maneira rápida.
Por exemplo, dezembro de 2023, nós tivemos um movimento rápido também, março não, né? Março já foi o finalzinho ali, mas fevereiro de 24 até mais ou menos abril foi outra movimentação que nós tivemos. Essa última movimentação que nós tivemos foi de novembro até dezembro também, ou seja, movimentações rápidas que não dá espaço muito para você ficar pensando em tomando decisões. Ou seja, você tem que planejar durante as quedas. Nesse momento, como eu estou 100% fora do mercado, 100% fora não, né? Modo de dizer. Estou 90% fora do mercado, mas 100% fora das altcoins. Eu quero sim ver essas confirmações dentro do Bitcoin para que eu possa tomar essas decisões de entrada nas altcoins. Eu quero que você saiba que nesse momento estamos dentro de uma Bitcoin Season. Ou seja, é comum que a gente veja uma performance do Bitcoin primeiro, antes da gente ter uma performance das altcoins. Isso quer dizer que o Bitcoin ele vai ser o ativo que vai nos ditar se a gente vai entrar ou não nas altcoins. Porque se a gente está em uma Bitcoin Season, é ele que vai puxar essa movimentação. E a gente está vendo isso acontecer. Ele está rompendo, por exemplo, aqui a No Trade Zone, rompendo um canal de baixa, e quando a gente olha para as altcoins, elas ainda estão procurando por uma região de fundo. Isso daqui vai nos dar excelentes oportunidades de entrada. Velo é um ativo que eu quero reentrar desde a saída que eu falei para os meus clientes, 78%. Por mais que eu não reentre agora, por mais que eu aguarde mais um pouco, tem muito espaço para reentrar com lucro. 70% a gente pode reentrar ainda em Velo. Sim, a gente pode aguardar bastante porque a nossa saída de Velo foi lá em cima. Não só Velo, como outros ativos, né? Nessa última pernada, por exemplo, eu não tive Solana dentro da carteira rumo ao milhão. Mas é um ativo que sim, tem um interesse quando a gente olha para a desvalorização que houve nesse momento. 40% de drawdown ali, isso daqui começa a se tornar interessante para ter esse ativo dentro da carteira sim. Não só Solana, mas como Radial também, né? Radial já está subindo um pouco mais aí nos últimos 2 dias, mas são ativos que sim, eu tenho interesse depois que a gente olha as desvalorizações que aconteceram, 45%. Tem outros ativos também que eu estou super de olho, como Aero. Olha só, quando a gente olha para Aero, outro ativo interessante que também houve uma grande desvalorização. O ponto é que eu não indiquei para os meus clientes ficarem rodando bons projetos durante essa queda. Eu indiquei para os meus clientes que eles se desfizessem das altcoins. Ou seja, agora a gente vai voltar para aquele momento de olhar para os bons projetos, né? Isso se Bitcoin nos permitir. Isso se a reação que nós tivemos dessa movimentação for uma reação saudável. Eu quero que você entenda que no curto prazo as coisas elas podem parecer ótimas. Eu quero que você entenda que essas movimentações que nós estamos tendo no Bitcoins são sim movimentações que a gente deve considerar uma entrada caso a reação seja positiva. Mas eu também quero alertar você e abrir os seus olhos que o médio e longo prazo para o Bitcoin ele ainda continua caótico. As coisas não estão tão favoráveis assim. Quando a gente olha para dados, por exemplo, on-chain de médio e longo prazo, a gente ainda tem risco envolvido em entrar nessa região. Caso o Bitcoin ele venha acima de mais ou menos ali $102 mil, a gente começa a tirar esse risco da mesa nos dados on-chain. Esse indicador aqui mostra quando a gente tem um risco envolvido, risco de capitulação dos investidores de curto prazo, tá? Se a gente voltar acima dos $102 mil, a gente sai de dentro dessa região. Se a gente voltar acima de $102 mil também, o MVRV, que é um excelente indicador na análise on-chain, para saber como que está essa realização de lucro em relação ao crescimento do mercado, ele também volta a ficar saudável, tá? Veja que a gente parou aqui na média anual, que é essa linha azul que nós temos, e caso ele volte a subir, se o Bitcoin voltar acima dos $102 mil, as coisas começam a ficar um pouco bullish no médio prazo. Mas eu quero que você entenda que até o presente momento, elas ainda estão bearish. Se a gente analisar as principais carteiras de Bitcoin, elas continuam distribuindo, elas não têm um interesse em comprar ainda. Veja que na movimentação passada, olha só, quando eu falo para você sobre comprar com baixo risco e vender com alto risco, isso não é uma teoria da minha cabeça, mas sim o que os grandes players eles costumam fazer. Entenda que institucionais e bancos eles não estão procurando o precinho mais barato nem o precinho mais caro. Até então, porque eles fazem uma acumulação
e uma distribuição. Eles têm um custo médio ali dentro dessas operações. Eu quero que você entenda que para todo grande player, o que importa são movimentações com baixo risco envolvidos. Por exemplo, essa última pernada que nós tivemos aqui, se a gente for analisar as carteiras, olha só, as principais carteiras não compraram Bitcoin em 54, não compraram em 60, elas não compraram em 63. Elas começaram a comprar depois que a reação desse movimento ela começou a se tornar bullish. E veja que as carteiras começaram a acumular a partir dos 60 mil dólares e foram acumulando. Olha que engraçado, essas carteiras elas não quiseram Bitcoin em 54, elas começaram a comprar em 62, porque aqui era uma movimentação mais clara. Quando a gente olha ali, por exemplo, para 2023, a gente teve o mesmo cenário acontecendo aqui, ó. Não houve acumulação quando o Bitcoin estava em 26 mil dólares, mas a acumulação aconteceu em 29. Por quê? Grandes players não querem movimentação do 26 até os 29. Eles querem dos 29, por exemplo, até os 69. Os grandes players querem movimentação dos 72 até a região aqui, ó, de 95, entenda? Que é exatamente um custo médio dessas operações. Eu, Teles, como tem uma função de analisar, de traquear o que os big players estão fazendo, eu vou seguir exatamente as técnicas que esses caras utilizam também. Então, eu estou aguardando pacientemente por um movimento de reação. Eu também quero te alertar que no médio prazo a gente não teve uma grande capitulação acontecendo dos investidores de curto prazo. A última grande capitulação relevante que nós tivemos, ela aconteceu em setembro de 2024. Caso a gente não tenha uma capitulação acontecendo, a gente pode continuar subindo, não tem problema nenhum, mas isso ainda deixa um risco envolvido na mesa. Muito supply na mão do investidor de curto prazo. E novamente, vou repetir para você o que eu falei na data de ontem, eu que eles não tomam decisões por conta de uma linha traçada na horizontal, na vertical ou inclinada dentro do price action. Apenas 20% das minhas decisões estão envolvidas através do price action. Uso o price action porque é uma ferramenta da gente ver o preço ali, mas as minhas decisões são pautadas em learning machines, em dados on-chain. 80% das minhas decisões vêm dos dados on-chain. Olha só, por exemplo, Mona Lisa de Ether é um indicador que vai me expor quando o risco ele está baixo e vai me tirar do jogo quando o risco ele está alto. Regiões vermelhas, simplesmente saída de Ether e ponto final. Regiões azuis são as regiões que, por exemplo, eu posso ficar holdando Ether mais tranquilamente. Quando a gente olha para Solana, mesma coisa. E eu quero que você observe que em Solana a gente fica muito mais tempos vendidos do que comprados. Por quê? Mona Lisa é uma técnica que eu utilizo para buscar somente esses movimentos de baixo risco de exposição. E não só Ether, não só Solana, existe para Bitcoin também, existem vários outros indicadores que eu te mostrei aqui na data de ontem, que eu, pelo fato de ser um institucional hoje, ter uma empresa sediada nos Estados Unidos, que é a Block Capital, eu consigo contratar esse tipo de informação. Informação que custa mais de 100 mil reais por ano para que eu possa tomar uma decisão de compra e de venda. Todos os meus vídeos aqui dentro do YouTube, você vira e mexe e vê indicadores que não são publicados, onde você não vê esses indicadores em outros canais. Muitos deles são construídos por mim, muitos indicadores eu não posso publicar aqui para você, porque eu tenho também contratos com essa empresa que essas informações não podem vir a público, mas eu quero que você saiba que, através disso, é o que me faz tomar uma decisão de compra ou de venda. É através desse tipo de gráfico que me faz tomar a decisão de sair das altcoins. No final, na virada do ano, por exemplo, de me expor às altcoins em novembro, surfar ali a movimentação até dezembro, é esse tipo de informação que me faz tomar decisões que realmente me enriqueceram. São decisões valiosas, caras, e que eu compartilho todas essas decisões com os meus clientes, porque se você for um cliente meu, você pode copiar e colar todas as minhas decisões de compra e de venda. Você não precisa ter acesso aos indicadores, você não precisa contratar essas informações, muito menos abrir uma empresa nos Estados Unidos para ser um institucional e poder comprar essas informações. Você pode, de tabela, copiar e colar todas as minhas decisões. Se você quiser fazer isso, entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link para a carteira Rumo ao Milhão.
Esse link vai te direcionar para essa página e eu quero te falar que estamos nas últimas horas para o aumento do preço da carteira rumo ao milhão. Iremos aumentar o preço hoje nas 23h59. Se você quiser aproveitar o preço atual para copiar e colar todas as minhas decisões, clica no primeiro link da descrição, assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela faz sentido para você ou não. Afinal de contas, se você estiver buscando uma carteira com uma lista de 10 bons ativos para você rodar para os próximos 2 anos, uma lista de gemas que vai fazer com que você transforme R$1.000 em R$1 milhão, não. A carteira rumo ao milhão, ela não é para você, porque ela não é isso. Ela é simplesmente uma carteira minha, onde eu publico as minhas decisões de compra e de venda, aonde eu utilizo dados como esses que eu te mostrei aqui para poder tomar uma decisão. Também te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde você vai receber essas notificações de compra e de venda. Aqui tem resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, só clicar nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento. Mas aproveite o preço atual porque nós iremos fazer um aumento bem expressivo no preço da carteira rumo ao milhão. Na data de hoje, nós vamos subir o preço no primeiro lote e em seguida a gente vai subir o segundo lote também, porque a gente quer entregar mais valor para os nossos clientes e pelos resultados que a gente vem entregando, a carteira rumo ao milhão vale muito mais do que ela custa hoje. Então, essa é a sua última chance de você aproveitar o preço atual da carteira rumo ao milhão. Depois do aumento, não adianta solicitar desconto. Depois do aumento, não adianta buscar por promoções. Afinal de contas, já te expliquei que produtos com desconto são produtos que estão encalhados. E não é assim que funciona com a carteira rumo ao milhão. Entregamos excelentes resultados, por conta disso nós vamos subir o preço. Legal? Aproveite isso, analise ao longo do final de semana a reação do mercado e se você quiser estar pronto junto comigo para poder entrar nos ativos Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. E desejo um excelente final de semana. Eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Um forte abraço, tamo junto e valeu!